Bem-vindo, deputado, tudo bem? Bem, obrigado, Dri. Bom dia, Renato. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez podendo conversar com vocês. Tudo bem, Tarcísio? Essa coisa do Lula ser um homem de sorte é uma coisa que só sorte. É só sorte, é isso. Que por consequência, vão dizer que o caso do Bolsonaro é azar, né? É uma loucura, né? Uma loucura. Né? Onde é que está a política nessa história? Onde é que está, de fato, o projeto, né? É muito difícil, né? Assim, essa coisa de que o problema, a questão do Lula é sorte, é brincadeira, né? Assim, tem muita política envolvida, mas é isso, dar o braço a torcer para parte dessa grande mídia é difícil, né? Agora, é engraçado, né? Porque ver a Mônica Rodvogo falar isso, até brinquei aqui, falei que ela está virando uma tia do pavê, mas tudo bem. Mas o editorial do Estadão, Tarcísio, traz isso. Enfim, a gente perdeu qualquer instrumento de análise. Olha, o cara está fazendo um bom governo porque está indo por um caminho. Eu discordo das posições, mas está dando resultado. Não, sim. Vira várzea. Mas... Não. E o editorial do Estadão tem sido um lugar... Eu fico pensando, quando eu terminei minha graduação em História, a minha monografia foi analisar os editoriais do Jornal do Brasil sobre questão agrária, entre o 1985 e 1988. E eu olhava os editoriais, portanto, como fonte histórica. Eu fico pensando que os historiadores, daqui a pouco, ao olhar os editoriais do Estadão, o tamanho da quantidade de filtros que vai ter para poder entender ali, de fato, o que estava acontecendo, vai ser enorme, vai ser um trabalho danado, porque os editoriais do Estadão são, de fato, panfletos, é um problema esse negócio, de fato, panfletos, sem o menor pudor, e continuam sendo, né? Difícil essa história. É verdade, a gente fazia análise de mídia, né? Agora fica até difícil isso, porque eu pegava os jornais impressos e buscava os editoriais, e a partir dos editoriais você via como a mídia se posicionou em determinado momento histórico para fazer análise crítica de mídia. Agora, os veículos impressos perderam absolutamente a importância. Fazer isso eletronicamente é difícil, porque em geral não tem um editorial clássico. Eu acho que as pessoas, sabe o que elas vão fazer no futuro, Tarcísio? Elas vão pegar o Fala Rovai, porque... Tomara, né? Tomara que tá. Não, eu faço todo dia um editorial aqui. Então... Pronto. Não, elas vão ter que utilizar essa perspectiva para cruzar as múltiplas leituras da realidade, cruzar a grande mídia, cruzar com outros editorialistas, com vertentes diferentes, para conseguir chegar a próximo do que estava acontecendo no debate, né? A quantidade de fontes históricas que nós teremos no futuro é também, inclusive, muito maior, vai complexificar essa história. Mas é um papo que rende aqui uma boas análises disso, né? Legal. Vai ser curioso. Mas tomara que peguem o Fala Rovai também. Olha aí, sugira os teus alunos aí. Mas olha só, eu queria começar aqui também com hoje a gente teve uma notícia bem triste, mais um ataque numa escola, dessa vez no norte do Paraná, na cidade de Cambé. Um ex-aluno entrou armado na escola, atirando, uma estudante morreu e um outro estudante está em estado grave, internado, foram 12 tiros, ele está preso, foi pego pela polícia. Tarcísio, o que está acontecendo? Mais uma escola, a gente achou que tinha acabado, né? Teve aquele temor em abril, né, por conta, né, da data e tal. O que está acontecendo? Mais esse ataque? Então, infelizmente, isso não vai acabar tão cedo, né? Ou seja, as escolas viraram um lugar primeiro, né, onde essa violência, muitas vezes, eu ainda não tenho os detalhes do caso, né, mas muitas vezes misógina, muitas vezes de uma descarga de ódio muito grande, viraram alvos dessas figuras que acumulam ódio dentro de si, seja pelos discursos, seja por frustrações, e veem na escola um lugar privilegiado para descarregar esse ódio. E, ao mesmo tempo, é um lugar tão importante para a vida de tanta gente que vira notícia essa descarga de ódio, e isso, muitas vezes, é o que essas pessoas buscam. E a gente vê isso acontecendo em outros lugares, em especial nos Estados Unidos, e agora aqui no Brasil com cada vez mais frequência. E isso é um processo muito complexo, que vai demandar de todos nós, enquanto sociedade, uma preocupação, seja com a desconstrução de todo esse discurso de ódio,
seja com a valorização da escola, revalorização da escola, desse ambiente como espaço, seja com a perspectiva da estruturação da escola para a gente ter política de prevenção sobre isso e de uma localização, inclusive política, de quem são, de fato, aqueles que promovem esse discurso de ódio. É importante, porque muitas das pessoas ficam falando, é uma questão da polarização. Não, é a extrema-direita. Tem um lugar, né, nessa história, que precisa, portanto, ser combatida de forma muito efetiva. Então, além da perspectiva de ter psicólogos, uma estrutura de equipes multidisciplinares que possam prevenir isso, além da revalorização da escola, de um debate sobre educação digital, para que a gente possa entender como lida, é preciso localizar que os atores políticos responsáveis por isso vêm da promoção desse discurso de ódio da extrema-direita. E neste processo, fica sempre parecendo que quando a gente, enquanto educador, enquanto parlamentar, está propondo soluções, a gente está só querendo, mais uma vez, atingir a extrema-direita por razões político-ideológicas. Não, mas é preciso ter capacidade de entender que parte desse processo está vindo, de fato, de um discurso de ódio que é contra a escola, contra a vida, contra a diferença e de acúmulo de rancor e de solução do problema a partir da violência. A gente vai precisar, a gente tem muito trabalho pela frente, Dri. Infelizmente, nem essa não, infelizmente não será a última tragédia. Queríamos muito que fosse a última, mas infelizmente é um cenário muito difícil. É muito triste, né? Muito. Muito. E, Tarcísio, essa semana vai ser agitada aí na Câmara, né? A gente vai ter amanhã CPMI do golpe com o Silvinei, né, Vasquez, né, ex-diretor da PRF. Na quinta, né, acho que vai ter o George Washington, que foi o que colocou a bomba para explodir no aeroporto. Como que você está vendo aí os avanços da CPMI, apesar de você não estar membro titular, né? Acho que a casa inteira está vivendo, né, essa comissão, né? A gente ali na bancada do pessoal teve que se dividir, né? Tem Henrique Vieira e Érica Hilton na CPMI do golpe, tem Talíria e Sâmia na CPI do MST, eu e Fernando estamos na CPI das Americanas, e acho que Chico e Glauber na CPI dos resultados de futebol, né? A gente teve que se dividir para conseguir dar conta de estar em todas elas, mas é claro, acompanhando. Acho que, de fato, essa semana a CPMI do golpe ela vai ser muito quente, né? E todo mundo está em torno dela. Eu acho que é normal, eu espero dessa CPI o que de fato está acontecendo. Ou seja, à medida em que, inclusive, outras investigações continuam a corroborar aquilo que a gente já sabia, que esse processo do golpe foi articulado pela extrema-direita, pelos bolsonaristas, que não foi um fato isolado, não era uma coisa da cabeça daqueles que estavam acampados na frente do quartel apenas, que tinha muita gente graúda por trás. À medida em que vão saindo as reportagens e o resultado das investigações que mostram que os caras de fato tramaram uma tentativa de golpe, de uma ruptura institucional, que queriam impedir de fato, né, que o Lula tomasse posse, fosse diplomado, né? Ou seja, aquilo não é a bomba, né, no aeroporto, não era um negócio da cabeça de uma pessoa, ela fazia parte de todo um processo que durante 4 anos tentou se legitimar. Não eram bravatas, era projeto, né? Um projeto que ainda bem não se concretizou. E essa é a grande questão da CPI. Né, da CPMI do golpe. Ela tem que provar para as pessoas, né, conseguir consolidar essa perspectiva de que havia um projeto de ruptura institucional que vinha deste grupo bolsonarista, que nunca tiveram nenhum compromisso com a democracia. Né? O papo hoje dessa história de que cada vez mais está claro que essa expressão dentro das 4 linhas da Constituição era, na verdade, o artigo 142 de entender que, numa lógica jurídica política equivocada, de que as Forças Armadas funcionariam como um poder moderador no Brasil. A gente precisa, de uma vez por todas, inclusive, aproveitar esse processo para acabar com isso. Ou seja, é inadmissível que não só a gente não tenha feito a prestação de contas enquanto sociedade do que aconteceu no período da ditadura, que a gente nunca tenha, de fato, um acerto de contas sobre isso, que a gente continue agora, em 2022, sob a égide de uma parcela política a defender que as Forças Armadas atuem como poder moderador, equilíbrio, etc. Está longe, muito longe disso, tem que acabar com essa história. E isso é papel dessa CPMI. Eu espero que essa semana, com, né, o George Washington, o Silvinei, com esses primeiros depoimentos mais bombásticos, a gente, inclusive, vai cada vez mais expressando e formando o acúmulo de informações
políticas e do ponto de vista de chegar à sociedade, que a gente consiga reverter esse quadro, né? Nenhuma sem anistia. Seguimos na campanha. Muito bem. Mudando só um pouquinho aqui a conversa, Tarcísio, vi que o Lindbergh praticamente anunciou aí um apoio a você, né, nessa eleição do Rio de Janeiro. Como é que estão as conversas? Então, a gente está partindo de um pressuposto, Rovai, que há um espaço e uma necessidade de uma candidatura de esquerda na cidade do Rio de Janeiro. Que nós não podemos, nessa altura do campeonato, né, imaginar ou estar com os nossos horizontes limitados com a ideia de que a única forma de derrotar a extrema-direita é ter uma outra candidatura de direita em torno do Eduardo Paes, que está governando essa cidade há sei lá quanto tempo. E que, portanto, é preciso que a gente apresente um outro projeto de cidade, que a gente recupere uma tradição e uma lógica que a gente vem tendo desde 2012, pelo menos, de dizer que há espaço para um projeto de esquerda e que a saída para os problemas que a cidade do Rio de Janeiro vive hoje não é a saída de quem criou esses problemas, do próprio Eduardo Paes. Então a gente parte desse princípio. Entendemos, por exemplo, como fruto da construção da Frente Ampla no ano passado, parte do PT, né, decide entrar para o governo Eduardo Paes. Mas estamos tentando conversar com todos os setores do PT para dizer, olha, mas a conjuntura de 2024, a situação da cidade, merece uma proposta de esquerda, e não essa proposta excludente de uma cidade cara, desigual, violenta, que dá porrada em camelô, que não tem política de habitação de interesse social, que remove favelas, que privatiza a saúde, que todo esse processo não é a saída para os problemas dessa cidade cara, desigual, violenta. E com isso, a gente se aproxima de alguns setores. O Lindbergh é o principal quadro, ele fala isso abertamente lá no plenário da Câmara, para quem quiser ouvir, de que ele discorda de que o PT tenha que apoiar o Eduardo Paes e ver na nossa candidatura a chance de apresentar um projeto de esquerda. E a gente quer muito construir algo, temos essa oportunidade de construir uma perspectiva de uma frente de esquerda para a cidade do Rio de Janeiro, que não recue tanto no programa e que consiga fazer o debate na cidade do Rio de Janeiro. É claro, a extrema-direita está dividida, e isso é importante. Não tem um candidato, né, como se cogitava a possibilidade do Flávio Bolsonaro unificar a extrema-direita num nome forte, inclusive com o próprio sobrenome do presidente Bolsonaro, que, portanto, faria com que uma pressão nossa para uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro fosse necessária já desde o primeiro turno. Não é o caso. Né? A extrema-direita fala em Luizinho e é o grupo do Cláudio Castro, governador. Os bolsonaristas falam em Braga Neto, falam, né, no Ottoni de Paula. Tem vários nomes colocados aqui. E, portanto, este é o cenário. Você acha que o Flávio Bolsonaro não é candidato? Eu acho hoje que não. E vou tentar explicar até por quê. Imagina que o Flávio Bolsonaro entra numa disputa, que não é uma disputa fácil para eles e simples, e correndo o risco de perder na sua cidade. Ao contrário, isto foi anunciado pelo próprio Jair Bolsonaro e pelo próprio Flávio. Se ele fica como coordenador das campanhas das prefeituras no estado do Rio inteiro, onde eles têm o PL, e aí onde a contradição entre o grupo do Castro e o grupo do Bolsonaro é bem menor, onde eles têm chance de ter candidaturas unificadas, eles podem sair desse processo, mesmo que não ganhem na capital, dizendo que foram vitoriosos e, ao mesmo tempo, montando palanques fundamentais para a eleição presidencial do ano seguinte. Essa me parece uma coisa, embora a gente saiba, né, Rovai, né, Dri, que a lógica política não é exatamente sempre o que preside os bolsonaristas, né, e os bolsonaros, propriamente dito, mas é uma ideia que tem lógica política, ou seja, uma lógica política de construção de uma batalha principal para eles, que é a eleição presidencial de 2026. Né? Então, essa perspectiva me faz crer que ele hoje não é candidato. Agora, se ele vier à candidatura, ainda assim é o momento da gente fazer uma frente ampla e tal, esse é um cenário que está colocado. Mas nós queremos, hoje, no final, ainda no primeiro semestre de 2023, afirmar: a esquerda tem um caminho a trilhar na cidade do Rio de Janeiro, tem um projeto a apresentar, e nós, do pessoal, estamos à disposição de construir essa frente de esquerda e nos consideramos como parte importante dessa história, dessa trajetória de esquerda na cidade do Rio de Janeiro. E a gente não está conversando só com o Lindbergh, né? Estamos conversando com o Molon, estamos conversando com o pessoal do PCdoB, Jandira, Dani Balbi, estamos conversando com o Raimon, estamos conversando com todo mundo que possa construir, com Marina, do MST. Então, estamos tentando o máximo chamar esses quadros, inclusive,
inclusive que representam a esquerda aqui no Rio de Janeiro, para defender essa ideia. Estamos tentando convencer essas figuras a que essa situação aconteça. Parece que está muito longe, né, gente? Mas é o ano que vem, aí é logo mais, né? Já estamos em julho, praticamente. E para nós, que temos uma tradição aqui no Rio, do pessoal, de que este processo tem que acompanhar a elaboração programática com a mobilização social e deixar saldo organizativo, não dá para esperar uma campanha de 45 dias, que aí a gente vai até os territórios, até os lugares, para poder mobilizar. A ideia, inclusive, de conectar as lutas sociais e os movimentos na cidade com um projeto político eleitoral precisa de tempo para acontecer. Precisa das figuras públicas, precisa de estrutura e precisa de tempo. Para nós, isso sempre foi muito importante. Desde 2012, com a Primavera Carioca, as campanhas vitoriosas de Freixo em 2016, nossa campanha que chegou em terceiro lugar em 2018 para governador. Tudo isso exige um tempo para maturar e para fazer com que essa organização chegue a bom termo lá no final e que a gente tenha condições reais de disputa. E a gente acha que há condições reais de disputa, né? Eu fui o deputado federal mais votado na maior parte dos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, por exemplo. Algo que é uma tradição, as pessoas sempre falam, é a esquerda restrita na Zona Sul. A última eleição, agora em 2022, com a candidatura para deputado, o que a gente vê é o espraiamento da nossa possibilidade na Zona Norte do Rio de Janeiro. A Zona Oeste, nós temos hoje um vereador do PSOL que é muito importante para a Zona Oeste, tem crescido muito, que é o William Siri, e é claro que continua sendo o nosso maior obstáculo. E aí, por exemplo, atrair setores do PT, que sempre tiveram, inclusive, uma tradição maior em lugares da Zona Oeste, para nós é importante. Então, a gente tem possibilidades, é preciso juntar uma frente de esquerda e construir esse caminho de uma cidade mais justa, uma cidade que possa resolver os seus principais contradições, que, na nossa opinião, não serão resolvidos por mais 4 anos de Eduardo Paes, e, claro, muito menos por uma presença de um prefeito de extrema-direita, como foi o Crivella e o desastre que apareceu ali. Mas, ao longo desse tempo todo, nós construímos e acumulamos uma capacidade que, na minha opinião, deve ser apresentada na próxima eleição, porque eu acho que o nosso horizonte tem que ser maior do que apenas uma disputa entre a direita e a extrema-direita. Muito bem. Como que você está acompanhando aí o primeiro mandato teu deputado federal, né? Já tem experiência legislativa, mas não no Congresso Nacional. Essa articulação política para ganhar governabilidade. Você percebeu que o jogo é mais bruto do que você imaginava, Tarcísio? E muda um pouco a visão em relação à política também, nesse processo? Sim, ele é, sem sombra de dúvida, mais complexo, seja pela escala, né, escala territorial e de quantidade de pessoas. Né? Só a CCJ, da qual eu faço parte, é 2, quase 3 vezes maior que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Portanto, tem um elemento de escala que é muito claro. Além disso, é isso. Eu tenho um primeiro mandato, tenho que me aclimatar. Mas eu acho, sabe, Rovai, tem o seguinte, né? De fato, há um jogo pesado por parte do Centrão, por parte de setores dos quais tem muito poder, porque tem muito voto na Câmara de Deputados, a tentar o tempo inteiro manter o governo acuado. E o governo precisa responder isso com uma capacidade de articulação que não é simples e não é fácil. Então, nota, a grande questão que eles usaram para poder pressionar o governo Lula foi a votação de um PDL sobre o marco do saneamento, sobre um processo, inclusive, de saneamento, que é a grande espantalho que eles criaram a partir dali. Mas é verdade que, depois disso, o governo Lula conseguiu aprovar tudo aquilo que pretendia aprovar. Teve que negociar na questão da montagem dos ministérios, aqui e acolá, me negocia para lá e para cá, mas conseguiu operar. Ainda assim, a grande mídia e o Centrão, o próprio Arthur Lira, continuam a anunciar que o governo Lula está ruim de articulação. Porque é isso. Por que vale o Centrão dizer, olha, não, agora o governo Lula conseguiu articular tudo bem? Eles perdem a sua principal moeda de troca, que é o tempo inteiro pressionar. A instabilidade deverá ser, na minha opinião, a tônica deste mandato parlamentar. Você tem, de um lado, a extrema-direita a pressionar ao fazer muito barulho, e isso é uma novidade, uma extrema-direita mais organizada, maior no próprio Congresso, maior, né, no próprio parlamento. Eles fazem muito barulho. Um Centrão que, por conta disso, tem sempre esse espantalho a bradar para lá e para cá, o retorno da extrema-direita, e a negociar os votos
com um patamar cada vez maior. Se lá em 2002 a nossa grande preocupação era como é que constrói a governabilidade com a distribuição de cargos, hoje em dia você tem todo o elemento das tais emendas, das emendas que são liberadas, das emendas, não só das emendas impositivas, mas do antigo orçamento secreto, e de todo esse poder que foi dado e retirado das mãos de Arthur Lira e que ele quer o tempo inteiro recuperar. Isso coloca, de fato, o governo Lula numa tarefa de articulação que é mais difícil e mais complexa. Mas, na minha opinião, com problemas e derrapadas daqui a colar, o discurso de que o governo Lula não tem uma boa articulação só serve exatamente ao próprio Centrão, que vai continuar bradando essa história. E acho, portanto, que a gente está num momento de acomodação, mas a instabilidade continuará existindo. A gente, enquanto pessoal, decidiu por essa perspectiva de que somos base do governo e temos feito a defesa das principais pautas. A nossa única diferenciação, de fato, com o governo, nesse momento, foi o debate do arcabouço fiscal, em todos esses 6 meses, exatamente na lógica de que a gente procura manter uma perspectiva programática nesse apoio também. E seguiremos nessa toada, na minha opinião, no próximo período. O debate, por exemplo, da reforma tributária, que entrará em pauta rapidamente aqui, a gente vai olhar sobre aquilo que nos defende do ponto de vista da justiça tributária, onde é que a gente pode avançar, mas ao mesmo tempo, em vários momentos, somos nós que estamos lá na linha de frente para defender o governo contra os ataques que estão colocados. É uma situação delicada, difícil. Acho que o nosso mandato é um mandato que está engrenando, que está conseguindo ter importantes presenças, não só na CPI das Americanas, mas na Comissão de Educação, na CCJ, na Cultura, e vamos seguir nesta pegada de defesa da democracia, do governo Lula, de enfrentamento e de continuar a construir essa esperança de um Brasil diferente, contribuindo para que o Lula e o governo Lula continue a fazer aquilo que nós falávamos no início, não é sorte, é projeto. Vamos caminhar no sentido de que esse projeto continue dando resultados no combate à desigualdade, no combate à fome, que é importante. Ô Tarcísio, e a CPI das Americanas, que você é membro? Eu estava lendo ontem que o diretor, enquanto rolava a fraude, comprou uma mansão de 32 milhões, gente. Uma mansão de 32 milhões à vista no Leblon, né? 1.600 metros quadrados. Como que estão as investigações dessa comissão? Olha, o primeiro passo foi dado para confirmar algo que a gente apresentava. Se no início, quando estourou o problema das Americanas, havia uma insistência, inclusive da grande mídia, a dizer, olha, são inconsistências contábeis, né? Essa formulazinha é um problema de contabilidade. Nós dizíamos, é fraude, é roubo premeditado, é algo planejado, organizado. Na última semana, a semana anterior, o CEO das Lojas Americanas vai lá e confirma, é fraude de má fé, e não é uma fraude contábil, ele vai chamar de fraude de resultados, alguns chamam de fraude de gestão, ou seja, há uma maquiagem que tem sim uma maquiagem contábil para esconder que as Lojas Americanas tinham prejuízo no lugar de lucro, que estava mais endividada do que estava de verdade, de que os resultados, né, das Lojas Americanas estavam longe de ser aqueles que apareciam nos balanços. Bom, o nosso processo agora é identificar, é levar isso à última consequência, identificar quem são os responsáveis. Esse diretor, por exemplo, comprou a mansão aqui no Leblon, essa mansão de 32 milhões de reais, ele comprou essa mansão com parte desse dinheiro, foram os dividendos, né, foi aquilo que ele recebeu exatamente pela mentira que ele sustentava. São os bônus e dividendos com base nos lucros que as Lojas Americanas apresentavam durante 10 anos, eram todos falsos, mentirosos. Portanto, aquela mansão é fruto de corrupção na iniciativa privada. É muito difícil, né? Às vezes as pessoas estão tão acostumadas a imaginar corrupção ao Estado, ao governo. Não, aqui nós estamos falando de corrupção na iniciativa privada. E é preciso dar nomes aos bois. Mas o mais importante, a CPI está muito no início, é uma CPI que tem menos visibilidade do que a do MST ou a do golpe, e isso faz também com que a gente, né, demore um pouco mais a engrenar. A fase agora da CPI é de obter informações para que a gente possa pressionar os peixes grandes nessa história. E isso significa que, nesse momento em que o CEO das Lojas Americanas, a própria administração atual das Lojas Americanas, tentam blindar o Jorge Paulo Lemann, o Teles e o Sucupira, né, os três grandes acionistas, os bilionários da história, o nosso papel na CPI é exatamente evitar essa blindagem.
nos últimos depoimentos, eles aceitam que os diretores, entre eles esse que comprou a mansão, de fato fraudaram e se beneficiaram. E seguem dizendo que não há indícios de que os 3 acionistas majoritários preferenciais, de que eles soubessem dessa situação. Aí para a gente olhar e falar assim, pela aí, né? O cara é o principal acionista das lojas americanas, né? Eles são apresentados como os grandes paladinos do capitalismo brasileiro e não sabiam de uma fraude bilionária que pode chegar a 50 bilhões de reais. Faça-me um favor, né? Então, nosso papel na CPI é desmontar essa farsa que hoje já aceita que há uma fraude, mas quer continuar a manter imaculados os homens mais ricos do Brasil, como se eles tivessem sido coitadinhos, enganados. Isso não é possível. A gente vai atrás das comprovações de que eles não só sabiam, como isso não era um fato isolado, é um modus operandi, é uma forma como eles lidam com esse tipo de situação. A denúncia agora na questão da Eletrobras, né, recentemente, em que eles, mesmo minoritários, eles conseguem controlar o conselho de administração, é parte disso. Eles operam uma lógica... Você acha que foi dinheiro de corrupção para comprar a Eletrobras? Você vê a possibilidade de ter acontecido isso, Tarcísio? Nós vamos ter que identificar. Aqui, o nosso problema é que esses caras, né, ou seja, a teia por onde a grana deles circula é uma teia muito complexa, que envolve, inclusive, empresas em paraísos fiscais, Delaware, Luxemburgo, Bahamas. Ou seja, há uma teia por onde esse dinheiro circula. O senhor das lojas americanas, inclusive atual, o Leonardo, disse na última sessão em que ele estava lá, dizendo, não, olha, mas o que o Teles, o Lehman e o Sicupira pegaram de bônus e dividendos foi 750 milhões de reais, e o que eles aportaram na empresa foi 2 bilhões, então eles estão tendo prejuízos com a empresa. É difícil acreditar numa situação dessa, né? É muito difícil acreditar numa situação dessa. Mas nós vamos ter que pegar exatamente a lógica a partir da quebra de sigilos, a partir da quebra de sigilo telefônico e telemático. O Leonardo, o CEO das lojas americanas, mostra uma parte de conversas de um grupo de Zap, que não estavam os 3G lá, mas estavam os diretores, mas eu quero a íntegra desse grupo de Zap, das conversas, para ver, inclusive, as referências que eles fazem até eles. É impossível. Quero chamar esses que agora estão sendo criminalizados pelas próprias americanas, para que eles possam dizer, eles vão matar no peito e dizer que o Lehman, o Sicupira e o Teles não tinham nada a ver com isso. Eles vão fazer tal qual os asseclas do Bolsonaro tentam fazer, quer dizer que o chefe maior não sabia de nada e foi enganado, né? O golpe era uma festa surpresa, né? Que é a tese agora. Então quer dizer que a fraude bilionária era uma festa surpresa. Como é que é essa história? Nós vamos ter que entender, inclusive, o que isso revela sobre o capitalismo no Brasil, sobre essa história toda, né? O Lehman é o cara que gosta de posar com aquele benfeitor da educação e defende que a educação seja a meritocracia. E ele próprio fruto dessa meritocracia. Fraude, corrupção, roubo premeditado, né? É isso. Da onde vem a fortuna desses caras? Vem de um esforço? Não, vem da hiperexploração dos trabalhadores, das fraudes contábeis, da corrupção, dessa questão. É isso que a gente quer, chegar na CPI das lojas americanas. Bem, olha só, tem comentários aqui do nosso público. O Claudinei Silvestre diz, fala, Tarcísio, abração. Será que teremos mais uma vez dobradinha pastor e general, tipo Crivella, Abreu no governo do Rio de Janeiro? Pois é, né? Eu acho que a extrema-direita ainda não... O cenário, de fato, não é um cenário definido. A gente reconhece isso. Mas é claro que haverá uma candidatura da direita, né, ou da extrema-direita, e ela poderá estar dividida entre uma candidatura com mais apoio da burocracia do Estado, do Cláudio Castro, e do bolsonarismo mais raiz. Né? Os pré-candidatos aqui colocados apontam isso, né, apontam que tem mais de uma situação, gente que fala, por exemplo, na reedição de uma candidatura da Clarissa Garotinho. E isso foi, inclusive, a tônica das últimas eleições, tanto para governador quanto para prefeito, em que isso aconteceu. E haverá talvez mais de uma, candidatura em torno deste grupo que hoje administra a prefeitura, que é o Eduardo Paes. Ele é candidato. É candidato, inclusive, a uma gestão de 2 anos. Ele anuncia para todo mundo que ele será candidato a prefeito e depois a governador, o que bagunça o cenário também. A disputa pelo vice do Eduardo Paes é uma disputa por uma prefeitura de 2 anos. E isso faz com que o cenário fique mais tenso ainda. Por outro lado, a esquerda, nesse cenário, no primeiro turno, é razoável a gente imaginar que a esquerda fique fora
né, da disputa de projetos para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho uma lógica, né, do fundamentalismo religioso, do militarismo e tal, é possível. Né? O Pazuello, por só 4 mil votos, eu me arrependo amargamente de não ter conseguido mais alguns votinhos, foi o deputado federal mais votado na capital, eu fui o segundo por 4 mil votos. Então, eles têm força. Há um processo de militarismo. E o Pazuello foi o candidato mais votado sem fazer campanha. Né? Sem fazer campanha evidente, né? De rua, de panfleto. As campanhas eram nos bastidores. Não, a gente, é claro... Um horroroso no de ministro, genocida, gente. Né? Um genocida. Exatamente. Não, exatamente. É um genocida. É o Pazuello, é disso que nós estamos falando. É claro, o mundo dominado, inclusive, pelas milícias, tem peso eleitoral nesse processo. E terá peso eleitoral. Com eles, por exemplo, eles sabem que nós somos inimigos, não haverá elemento sobre isso. Mas a esquerda precisa apresentar o seu projeto. Precisa apresentar o projeto e temos que voltar a fazer com que as pessoas entendam que não é normal o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, num processo de especulação imobiliária, de porrada nos camelões, de saúde privatizada, de educação. Né? Nós estamos hoje no Rio de Janeiro com uma rede, é claro, estadual em greve, mas quando eu entro numa escola, o que tem de reclamação sobre estrutura que não acontece, sobre a inclusão que não acontece, os profissionais se sentem desvalorizados, tudo isso é preciso que a gente, inclusive, perceba. Eduardo Paes teve 2 mandatos inteiros, vai completar o seu 3º mandato, portanto, são 12 anos de gestão, e ele ainda era filhote do César Maia. Portanto, como é que a gente imagina que esses caras estão há tanto tempo, que geraram esta cidade, são a solução para essa mesma cidade? A gente não pode aceitar isso. E aí, na nossa opinião, mesmo, né, tendo candidaturas de uma extrema-direita, é preciso apresentar o projeto de esquerda nesse cenário de primeiro turno, onde as candidaturas estão apresentadas. E essa avenida, a construção de uma unidade de esquerda, onde é possível construir essa unidade, é o momento para nós, ter uma frente de esquerda que dispute para valer essa eleição, que vá ao segundo turno e que dispute com quem vier da direita o sentido dessa cidade. Muito bem, olha só, tem aqui um tweet, Dri, do meu amigo, uma mensagem, né? Do meu amigo João Pedro, das Mercedes, o desenhista autista, que o Alexandre de Moraes Olha só. Ficou feliz, falou muito obrigado, parabéns pela sua arte. Ele disse, estou muito feliz, sem parar, porque, olha, o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, falou comigo, me agradeceu pelo desenho digital que eu fiz em homenagem a ele e está me seguindo no Twitter. Só felicidade. Aí continua João Pedro, sempre enchendo de orgulho a comunidade aí. E eu conheci o João Pedro aqui, né? Conheci o João Pedro aqui, tinha visto esse tweet hoje cedo, fiquei super feliz por ele, muito bom, muito bom. Fiquei muito orgulhoso com o desenho que ele fez de mim, é muito... João Pedro... E ontem foi o Dia do Orgulho Autista, né? Ontem foi o Dia do Orgulho Autista. Dia Mundial do Orgulho Autista, né, Tarcísio? Exatamente. Então, que fique gravado aí. E essa ideia da questão do autismo, né, também como algo que possa ser pensado como um orgulho, não é uma doença do qual as pessoas e as famílias devem se envergonhar. É uma ideia tão poderosa, uma ideia tão importante, né, para quebrar uma lógica de preconceito que a gente vive durante grande parte da nossa vida. Né? Eu tenho um sobrinho autista, tenho aprendido muito com ele, com a mãe e o pai dele nesse processo. Todo o debate que travei como professor sobre educação especial, né, educação inclusiva, né, e os desafios que isso representa para as nossas escolas, seja no Colégio Pedro II, onde eu dei aula durante muito tempo, seja nas redes municipais, onde fui diretor do sindicato, tudo isso é muito importante. E ele, sem sombra de dúvida, é uma figura muito legal para a gente poder acompanhar esse processo. Né? Muito bom. Bom que o Alexandre de Moraes também reconheceu isso. Quem diria, né, Rovai? Xandão. Quem diria, o mundo gira e a Lusitana roda. Você imagina que naquele momento